Saudações no nome precioso do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos telespectadores. É a rica graça de Deus que tem nos dado essa grande oportunidade de falar a milhares de pessoas nesta cidade. Eu creio que todos vocês têm sido ricamente abençoados, o vosso entendimento, a vossa fé, ao acompanhar esta programação de Fé Perfeita. E nesta oportunidade eu gostaria de falar sobre o nome bom, o nome precioso do Senhor Jesus Cristo, que é a bênção de Deus para toda a humanidade. Mas também tem sido a pedra de tropeço para muitos, porque Cristo é um mistério. A palavra disse que Cristo é o mistério de Deus revelado. Então, eu quero tomar com vocês o Evangelho de São João. O apóstolo São João começa a falar de Cristo, diferente dos demais apóstolos que todos iniciaram falando do ministério de Cristo já na terra. Maria gestante, o anjo vindo a Maria ou o nascimento do menino Jesus. Mas o apóstolo São João toma Cristo antes de todas as coisas, começando a falar desta forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava no Espírito, porque Deus é Espírito, e o Verbo era o Espírito, ou o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele prossegue dizendo que todas as coisas foram feitas por ele. Então ele toma Cristo antes mesmo da criação. E Cristo, o próprio João afirma que ele está nos extremos. Ele é o primeiro e ele é o último. Então Cristo, antes de todas as coisas, gerou Adão. E ele vem depois de todas as coisas criadas e se manifesta como o segundo Adão. Cristo dá uma obra para Noé. Depois ele se manifesta como a obra de Noé. Me refiro à arca, à salvação. Cristo promete um filho a Abraão e depois ele mesmo nasce como filho de Abraão. Cristo pede o sacrifício de Isaque e depois ele mesmo morre no lugar de Isaque. Cristo dá a bênção da primogenitura para Israel. E depois ele mesmo nasce como primogênito de Israel. Cristo envia Moisés como profeta libertador. E depois ele se manifesta como um profeta semelhante a Moisés, o nosso libertador. Cristo unge a Davi como rei. E depois Cristo nasce como filho de Davi. Que grande mistério, não é? Mistério maravilhoso. Cristo nos extremos, ele dá a prenúncia e depois ele mesmo cumpre, porque Cristo é o tema central de toda a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria de ler com você uma escritura que está em Filipenses capítulo 2, nos versículos 8 e 9. Cristo, o mistério de Deus revelado, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome. O nome de Jesus é sobre todo nome que já foi pronunciado sobre esta dimensão do tempo. Eu quero tomar com você também a experiência de Moisés na sarça ardente. Então, em Êxodo 3, versículo 14, Moisés diante de Deus, e Deus dá uma missão para Moisés, e libertar a nação hebreia de entre os gentios, os egípcios. E então Moisés pergunta: e se me perguntarem que Deus me enviou, qual é o seu nome? Então Deus fala para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Diga que eu sou te enviou. Eu sou te enviou. Deus omitiu o nome para Moisés. Mas, desde a queda do homem, Deus prometeu enviar o seu filho em resgate ao próprio homem. Me refiro a Gênesis capítulo 3, a promessa da semente da mulher. Mais adiante, você segue na Bíblia e você encontra Deus prometendo perpetuar o trono de Davi, dizendo que nasceria um na família de Davi e seria um rei eterno. Mas quando Jesus, o homem de Nazaré, quando ele nasceu,
ele nunca se apresentou como filho de Davi, tampouco como filho de Deus. Ele se apresentou como filho do homem. Eu quero fazer uma pequena ilustração aqui para que possa ser melhor compreendido este assunto. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, Deus disse para Moisés: eu sou, diga que eu sou te enviou. Qualquer criança sabe que eu sou não é um nome. Eu sou é verbo. Eu, pronome pessoal, sou. E Deus nunca se referiu dizendo eu era ou eu serei. Deus é sempre presente. Eu sou. Amém? E aí, então, nós seguimos aqui na promessa dos filhos. Deus prometeu um filho para Davi. Deus prometeu manifestar o seu próprio filho sobre a terra. Aqui você tem filho de Davi e aqui você tem filho de Deus. Na promessa do filho de Davi, Deus houvera prometido um rei para Israel, que se assentaria sobre o trono de Davi. Na promessa do filho de Deus, em Hebreus capítulo 4, você vê o escritor de Hebreus se referindo à profecia dos Salmos, que o filho de Deus seria um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, na promessa do filho de Deus, você tem um sacerdote. E a escritura que nós lemos, Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 2, ele disse que Cristo se manifestou em carne e, achado na forma de homem, recebeu um nome. Então, nós temos aqui vindo da Galileia, Jesus de Nazaré, aquele que se manifestou em carne para cumprir a profecia do profeta semelhante a Moisés. Por isso foi chamado de Filho do Homem. Aqui você tem um rei, um profeta e um sacerdote. E é interessante notar que não são três deuses e também não são três pessoas. É um homem dando cumprimento a três ofícios principais, três filhos prometidos. Um filho para Davi, um filho do homem e um filho de Deus. O filho de Davi, um rei, o filho do homem, um profeta e o filho de Deus, um sacerdote. É óbvio que temos como função do rei que ele reina. O profeta, em São João, capítulo 12, ele disse, ele usando a profecia de sua morte, ele disse que no dia que o Filho do Homem fosse levantado, a todos atrairia a si. Lhe perguntaram então: mestre, como diz a lei que o Cristo não morre? E como dizes tu que o Filho do Homem há de ser levantado? E ele limitou-se a responder: ficai enquanto a luz está convosco. Porque quem iria morrer era o Filho do Homem, era Deus em carne. E aqui ele era a luz do mundo. Um profeta ilumina. E o ofício de um sacerdote, todos nós conhecemos que ele intercede. Ele intercede. Mas até aqui nós não vemos o nome. Nós temos vários ofícios de Jesus Cristo sobre a terra, mas não temos ainda um nome. Ele disse apenas: eu sou. Em São Mateus capítulo 16, Jesus pergunta para os seus discípulos e diz: o que dizem por aí ser o Filho do Homem? Preste atenção que ele não disse o Filho de Deus e nem o Filho de Davi. Ele indagou sobre o Filho do Homem. O que dizem por aí? E eles dizem por aí que tu és um profeta que ressuscitou, Elias, Jeremias. Assim como hoje eles dizem tanta coisa acerca de Jesus. Dizem que tu é a segunda pessoa, dizem que tu é menor que Deus e maior que os anjos, algo assim, falta de revelação. Mas Jesus perguntou: e vocês, o que dizem do Filho do Homem? E Pedro disse: tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: isto é uma revelação. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro,
não te revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Cristo sendo identificado em um homem é uma revelação divina. E Cristo disse, sobre esta revelação ou sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E então nós encontramos na mesma escritura que eu li, que o Cristo, que é o Filho do Deus vivo, se manifestou em carne e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e ele recebeu um nome que é sobre todo nome, e todos nós conhecemos que o nome que Jesus recebeu é exatamente este, Jesus. Foi o nome que ele recebeu sendo achado na forma de homem, porque ele não era homem. O Evangelho de São João disse que ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo era o Espírito. E ele, achado na forma de homem, recebeu o nome Jesus. Foi o nome que o anjo Gabriel anunciou a Maria. Mas ele havia anunciado também que o trono de Davi seria perpetuado, que nasceria um na casa de Davi e que este seria um rei eterno. E você vai entender por quê. Se o Cristo fosse filho de Davi segundo a carne, ele não poderia ser eterno. Então Jesus, em São Mateus, capítulo 22, a partir do verso 41. Jesus pergunta para os fariseus e faz a seguinte pergunta: de quem o Cristo é filho? E eles disseram, de Davi. E Jesus responde, como que o Cristo é filho de Davi, se o Davi em espírito lhe chama Senhor? Então, o Cristo não é filho de Davi. O Cristo é o Filho de Deus da revelação de Mateus 16. Então, para que o reino de Davi fosse perpetuado, então não seria um filho de Davi segundo a carne. Seria o próprio Filho de Deus que apenas nasceria na família de Davi. E Jesus disse, Davi chama ele de Senhor. Então, este aqui anunciado é o Senhor de Davi. Aqui você encontra o nome. Você encontra que o filho de Davi é um rei e é o Senhor sobre todos. Aqui você encontra um profeta, filho do homem, que recebeu o nome de Jesus. E aqui você encontra o Filho de Deus no ministério de um sacerdote eterno, que recebeu o nome de Cristo. E aí então, isto se completa da seguinte forma. Este aqui foi chamado de filho do homem, porque ele nasceu na família de José, sendo gerado pelo Espírito Santo, mas ele nasceu como homem segundo a carne. E ele apenas foi chamado de filho. Mas na obra do ministério do rei, anunciado para reinar eternamente sobre o trono de Davi, como eu disse no princípio, não poderia ser um homem nascido, gerado segundo a carne na família de Davi. Ele teria que vir do céu, teria que ser eterno. E aquele que vem do céu é sobre todos. Porque Jesus disse em Apocalipse 22 que ele é tanto a raiz quanto a geração de Davi. Ou seja, ele é aquele que gerou Davi e depois nasceu na família de Davi. Então, o Cristo, na verdade, ele é pai de Davi. Ele gerou Davi. E depois ele trouxe um filho na família de Davi. E aqui nós encontramos o ministério que é eterno, que é o sacerdote, que é o Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o próprio Jesus disse em São Mateus 23, que a ninguém chameis mestre, só a um que é o vosso mestre, a saber, o Cristo, aquele que vos ensina. Nós cremos que o Cristo é o sacerdote, que é o nosso intercessor. E como a Bíblia não pode se contradizer, em Romanos capítulo 8, Paulo disse que é o Espírito Santo que intercede por nós. Por que razão Paulo diria isso?
porque o Paulo tinha revelação, e crer que o Cristo é o próprio Espírito Santo. O Cristo é o próprio Espírito Santo. E aqui nós encontramos neste grande mistério o nome Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos o Pai que gerou tanto Davi quanto este filho do homem. Encontramos este que foi chamado de filho e achado na forma de homem, recebeu o nome Jesus. E aqui temos o ministério de Filho de Deus, que é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é o Cristo, que é eterno, e o Cristo é o mesmo Espírito Santo. Então você encontra aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é o mesmo Senhor Jesus Cristo. Veja, o eu sou sendo identificado no mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne. Então, você tem aqui, alguém pode dizer assim, isto é apenas uma coincidência. Mas se você olhar, Deus criou o homem caiu em pecado, e sobre todos nós começou a contagem do tempo, e Cristo manifestou um ministério para resgatar o homem do tempo, gerando um corpo e entrando no mundo, na nossa dimensão, para fazer a obra expiatória. Você vê, este ministério aqui é transitório. Foi consumado na cruz do Calvário. Agora, esse ministério aqui é o ministério do mesmo Jesus Cristo no milênio, quando ele se assentará no trono de Davi e nós reinaremos com ele 1000 anos. E este aqui é o ministério infinito, eterno, que não tem princípio e nem fim. Isto é que João está se referindo no Evangelho, no primeiro capítulo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Desde o princípio, este Cristo tem este ministério. E aí então, nós podemos agora identificar, quando Moisés perguntou para aquela coluna de fogo que estava no monte, e Moisés disse, se me perguntarem o seu nome, o que eu direi? Ele disse, eu sou, e eu sou é verbo, e São João disse, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne neste ministério e habitou entre nós, e agora Paulo disse, achado na forma de homem, ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Toda divindade está revelada nesse ministério que se manifestou entre nós. Então, se isto é um verbo, eu sou. Essa mesma luz que apareceu para Moisés, também apareceu para Paulo. E quando Paulo perguntou, quem és, Senhor? Agora ele não mais omitiu o nome. Ele revelou o nome e disse, eu sou Jesus a quem tu persegue. Porque isto aqui é um verbo, e você pode ligar qualquer divindade a esta expressão. Porque tudo que é divino, Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículo 9, tudo que é divino estava corporizado em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o eu sou. Você pode ligar o eu sou a qualquer um desses ministérios. Eu sou o quê? Filho de Davi. Eu sou filho do homem. Eu sou filho de Deus. Eu sou rei. Eu sou profeta. Eu sou sacerdote. Eu sou o Senhor. Eu sou Jesus. Eu sou Cristo. Eu sou Pai. Eu sou Filho. Eu sou Espírito Santo. Eu sou a rosa de Saron, eu sou o pão da vida, eu sou o cordeiro da expiação, eu sou a árvore da vida, eu sou a coluna de fogo para Moisés, eu sou a posteridade de Abraão, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou tudo que é divino. Você pode completar aqui todos esses predicados a este verbo, eu sou. Eu quero apenas mostrar para você que esse ministério tríplice de Jesus não faz dele 3 deuses e não faz dele 3 pessoas, mas uma única pessoa que se manifestou em 3 ministérios diferentes. Um para redimir
para nos redimir, o outro para reinar conosco, e o outro nós seremos introduzidos à sua presença e viveremos eternamente. Esta é a promessa mais gloriosa do Evangelho. E nós já estamos encerrando, mas eu quero apenas mostrar para você, meu amigo telespectador. Alguém diz assim, isto é muito complicado, isso não tem sentido, isso não tem nada a ver. Mas eu te digo que a igreja de Deus está fundamentada nisto. Cristo disse para Pedro em São Mateus 16, quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão. Não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, e te digo que tu és pedra, o Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Que pedra? A revelação de quem Jesus Cristo é. Porque se você não souber quem Ele o é, você nem mesmo tem uma fé definida. Você não sabe nem que você crê. Você é apenas um religioso, mas você não sabe quem você está adorando, você não sabe a quem você está servindo. Mas a igreja está fundamentada em saber quem Jesus Cristo é. Jesus Cristo é a manifestação da plenitude da divindade. Tudo que é divino, repito, se cumpre em Jesus. Tudo está nele. Ele é a imagem, a expressa imagem do Deus invisível. E que Deus te abençoe, nós estamos encerrando. E eu creio e oro a Deus que essas palavras possam te ajudar e enriquecer a tua fé. Eu convido você agora para fazermos uma oração e encerrar o programa. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade que tu nos concede, ó Pai, de estar aqui, Senhor, e transmitir estas palavras para tantos que nos assistem nessa hora, meu Pai. E eu te peço, Senhor, que tu lhes abra o entendimento, Senhor, que tu aumente a sua fé, meu Deus, para que eles possam receber a tua palavra assim como ela é, Pai. Eu te peço estas bênçãos, que tu abençoe os lares, as famílias, cure os enfermos, liberte os cativos, Pai. Eu te peço estas bênçãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Resgatar sua vida, não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia, não haverá outro profeta a te mostrar a saída.